Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu já venho falando alguns vídeos aí sobre essa questão dos apócrifos, né? Se realmente a Bíblia cita apócrifos, muitas pessoas alegam que não. Eu fiz um vídeo sobre o livro de Enoque, tá? Eu faço ali citações até o capítulo 40, mas tem até o capítulo 100 de Enoque. Então faço citações ali até o capítulo 40 de coisas muito interessantes. Esse material também já está disponível aí, tá? Você pode adquiri-lo. E hoje eu venho trazer aqui um material disso aqui, tá? Olha, Nestlé Aland, tá? Olha só. Novo Testamento grego. E nós temos aqui o Loci Citat Vel Allegati, ou seja, que são as citações alegadas como apócrifos, tá? Citações que são colocadas na Bíblia como apócrifo. Muitas pessoas falam que a Bíblia não cita apócrifos, né? Que a literatura ali foi inspirada por Deus. Pois é, os livros apócrifos foram citados. Eu vim trazer algumas passagens mais interessantes aqui para vocês. Eu não vou citar tudo, porque são mais de 50 páginas esse material, tá? Aqui tem todos os textos. Eu fiz questão de pegar todos os textos, todas as citações dos textos, colocar aqui. E eu trouxe aqui para vocês hoje. E nós vamos dar início aqui, pessoal. Mas já deixa aquele like aí, dá aquela fortalecida no conteúdo, tá? Já compartilha essa mensagem para outras pessoas terem acesso ao conteúdo também. E se inscreva aí no nosso canal para você ficar por dentro das novidades, porque tem muitos outros conteúdos que vão ser colocados aqui só sobre essas questões aí, esclarecendo, desmistificando e tudo de forma aí fundamentada, tá? Então nós temos aqui, ó, vamos pegar alguns trechos aqui interessantes, é só para você ver. Nós já ouvimos falar sobre o primeiro e segundo Adão, né? Aí você pega lá quarto Esdras, no capítulo 3, versículo 21 e 26, vai dizer o seguinte, ó, pois o primeiro Adão sobrecarregado com o coração mau transgrediu e foi vencido, como também todos os descendentes dele. Assim a doença tornou-se permanente, a lei estava no coração do povo junto com a sua raiz maligna. Mas o que era bom partiu e o mal permaneceu. Assim o tempo passou e os anos se completaram e você levantou para si um servo chamado Davi. Então, ou seja, aqui ele está argumentando o que aqui? Aqui ele está argumentando sobre, ou seja, se tem um primeiro Adão, é lógico que existe um segundo Adão, né? Que foi tratado ali como Cristo, né? Que Paulo faz associação disso. Aí você pega Romanos 5,12 e fala assim, ó, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Aí o 1 Coríntios 15:45, assim está escrito, primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão tornou-se espírito vivificante. Então, ou seja, são todas ideias de textos que já existiam na época, tá? Não tem nada de novo. Muitas pessoas pensam que foi inspirado. Não, já eram ideias ali recorrentes. Aí você tem outro texto que também, 4 Esdras 4:8, vai trazer aqui, ó, talvez você me dissesse, nunca desci às profundezas, nem ainda ao Hades, nem jamais subiu ao céu. Aí você pega João 3,3, fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então você pega aqui que vai fazer essa citação. Romanos faz aqui, ó. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu. Então cada escritor ele tenta fazer uma associação desses textos. Olha só para você ver, cada um dos escritores vai tentar trazer essa ideia dos textos que eram mais particulares para eles, tá? Então olha só para você ver, você pega a ideia de Apocalipse lá, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram e clamaram em alta voz. E por aí todo mundo já conhece esse texto. Aí você pega 4 capítulo 4, 35 ao 37, as almas dos justos em seus aposentos não perguntaram sobre estes assuntos, dizendo, quanto tempo devemos permanecer aqui? E quando virá a colheita de nossa recompensa? E o arcanjo Jeremiel respondeu e disse, quando o número daqueles como vocês estiver completo, pois ele pesou a idade da balança, mediu os tempos por medida e contou os tempos por número. Ele não os despertará até que essa medida seja cumprida, que o Apocalipse vai trazer que até que eles também morram, né? Então, ou seja, também é uma ideia aí, e aqui um detalhe peculiar que você vê que traz aqui Jeremiel como um arcanjo, né? Que no caso bíblico aqui, dos textos que estão na Bíblia, trago Miguel ali. Aí você pega aqui, ó,
Será que quem permanecer depois de tudo que eu predisse, e você será salvo e verá a minha salvação e o fim do mundo? Ou seja, 4 Esdras 6, 25. Aí Mateus, olha, 10, 22. Sereis perseguidos por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ou seja, uma ideia também traga dentro uma citação também de um apócrifo. Porque o que acontece? Quando você tem uma citação de uma pessoa ali, e outro apócrifo também cita, ou seja, são citações que foram tiradas de algum lugar, né? Foram citações que foram tiradas de algum lugar. E os escritores dos evangelhos, os escritores bíblicos, eles tiraram as suas literaturas, os seus textos, eles estavam escrevendo a igreja, estavam escrevendo a certos povos, e eles tinham uma cultura. E dentro dessa cultura tinham-se determinados escritos. Então, ou seja, eles tiraram essas informações, essas ideias de algum lugar, pessoal. Então, os apócrifos demonstram isso. Justamente as ideias, as explicações daquilo que a Bíblia deixa lacunas. Essas lacunas foram explicadas pelos apócrifos. Só que como as pessoas querem colocar Jesus como Deus, querem estabelecer crenças sem fundamento, elas pegaram, ou seja, os pais das igrejas, juntaram ali os livros que eram convenientes, porque cada pai da igreja tinha para eles um cânon diferente, isso se diverte. Se você assistiu meu vídeo sobre canonicidade, você vai entender o que eu estou falando, que você vai ver que cada um tinha o seu cânon, cada um tinha os seus livros considerados inspirados, tanto que o cânon, ou seja, a Bíblia da Igreja Ocidental, para você entender melhor, a Bíblia da Igreja Ocidental era diferente da Igreja Oriental. Para você ver que tinha divergência, porque alguns consideravam alguns livros inspirados, outros já não consideravam, tinham livros diferentes de lá e por aí vai. Para vocês terem uma ideia do que eles fizeram com a Bíblia. E quem sabe dos bastidores aí, né? Então vai saber exatamente sobre essa questão aí. Vamos pegar outro detalhe aqui, ó. Deixa eu ver outra. Pegar um outro texto para ver aqui, para a gente analisar, né? Olha só para você ver. O 7,72 do quarto Esdras ainda. Por esta razão, portanto, aqueles que vivem na terra serão atormentados, porque embora tivessem entendimento, cometeram iniquidade, e embora não tinham recebido os mandamentos, não os guardaram, e embora obtivessem a lei, trataram infielmente com o que receberam. Aí você pega Romanos 7,23, mas veja, meus membros, outra lei em guerra com a lei da minha mente, tornando-se cativo da lei do pecado que habita os meus membros. Então, por aí você vê, né? Aí você veja que os 36, a cova o tormento aparecerá, em frente a ela será o lugar de descanso, e a fornalha do inferno será revelada, e em frente a ela o paraíso das delícias. Além de tudo isso, entre você e nós foi posto um grande abismo de modo, ou seja, a parábola do Lucas lá que vocês conhecem. Então, ou seja, tem muita citação, pessoal. Olha só, Macabeus aqui, olha só para vocês verem. Olha lá para você ver, tem Macabeus aqui, né? Tem Macabeus, tem o livro de Macabeus. Olha só para você ver, é muito material. Tem muita coisa, são mais de 50 páginas. Olha o tamanho dessa citação aqui para vocês verem. Só para vocês verem aqui o tamanho dessa citação que está aqui, ó. O tamanho dessa citação que está aqui. Olha só o tamanho desta citação. É muita coisa, pessoal, para vocês verem que aí os relatos bíblicos aí, olha só para você ver. É muita coisa. Vamos pegar, vamos ver aqui. Deixa eu pegar, vou descer mais para baixo. Vamos pegar Tobias aqui, né? Nós temos aqui Tobias. Quando a mesa foi exposta para mim e abundância de alimentos foi colocada diante de mim, eu disse ao meu filho Tobias: vai, meu filho, traga qualquer pobre que você encontrar de nosso povo e entre os exilados em Nínive, que é inteiramente consciente de Deus, e ele comerá junto comigo. Eu vou esperar por você até que você volte. Mas quando os deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e por aí vai, tá? Então, ou seja, já justamente trazendo essa questão do livro de Tobias aí, né? Então você veja que, ou seja, aí você pega aqui. Então chamou o seu filho Tobias, e quando se aproximou dele, disse: meu filho, quando eu morrer, dê-me um enterro adequado, honre sua mãe e não abandone todos os dias de sua vida, faça o que lhe agrada e não a entristeça em nada. Mateus 8, 21.
Outro de seus discípulos disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Então, ou seja, uma vez que eles conhecessem esses escritos, essas ideias, você veja que fica fácil você construir um texto em cima desses materiais. Por exemplo, a pessoa quando vai escrever um livro, essa pessoa ela tem que conhecer certas informações. Ela tem que ter acesso a certos escritos. Ela tem que ter acesso a certos materiais nos quais ela vai tirar certas ideias para ela formular o livro dela e deixar aquele livro pronto. Assim também foram os autores bíblicos, pessoal. Isso aí não foi um processo de inspiração. Inspiração não foi uma inspiração divina, como muitas pessoas colocam, mas foi a canonização se deu pelo processo humano. Não são os livros que Deus quis que estivessem na Bíblia que estão na Bíblia. Não, foram os livros que os pais das igrejas quiseram. Os pais das igrejas e os concílios, tá? Perdão. Que definiram o que era canônico e o que não era. Aí você pega Tiago aqui, ó. Você pega aqui, pois a esmola livra da morte impede você de ir para a escuridão. Aí você tem lá Tiago 2,3. Pois julgamento será sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia. Aí você pega aqui, ó. Nós temos vários textos aqui, ó. Não guarde para o dia seguinte o salário dos que trabalham para você, mas pague-o imediatamente. Se você servir a Deus, receberá o pagamento. Vigie, meu filho, em tudo que fizer, disciplina e sua conduta. O salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, que reteve com fraude, clama, né? Por aí vai. Então você veja que tem bastante. Se você for pegar, você vai comparando aí. Quem tiver acesso aos apócrifos, né? Os livros apócrifos, você vai ver que você vai ter muita coisa. Aí você pega aqui a carta de Jeremias, da púrpura do linho que apodrecem, sobre eles sabereis que não são deuses, e por fim serão consumidos, serão opróbrio da terra. Aí tá lá, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? E por aí vai. Você veja que tem muita coisa aqui, ó. Pois o ouro é provado no fogo, os achados aceitáveis na fornalha de humilhação, para que a genuidade da vossa fé é mais preciosa do que o ouro perecível. Olha, você vê, então tem toda a associação aí para vocês verem essa questão. Ainda tem o do livro de Enoque, né? Aqui no final tem a questão do livro de Enoque. Você veja que tem muito aqui, olha. Só se você for pegar aqui mais para trás, aqui, ó, a sabedoria de Salomão, né? Tem muitos outros livros aqui, além desses Tobias, desses que eu citei, tá, pessoal? Tem muitos livros aqui, ó. São muitos, ou seja, olha o tamanho da citação que tem ali. Então você veja que são citações bem... Essa citação aqui, ó, olha só para você ver. Então tem muita coisa, muito material lá. Salmos de Salomão. Você sabia que existem os Salmos de Salomão? Tem esses salmos também. Ou seja, tem esses salmos aí, ó. Aí você pega aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Lá. Pois ninguém tira o saque de um homem forte. Então quem vai tirar qualquer coisa de tudo que você fez, a menos que você dê isso? Está lá no caso do Salmo de Salomão 5,3. Você pega Marcos 3,7. Mas ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens sem antes amarrar o valente. Então, de fato, a casa pode ser saqueada. Olha só que interessante essa questão do valente aqui. É uma coisa muito interessante, pessoal. Isso aqui, se você for pegar e analisar, realmente tem muita citação do Apocalipse, tá? Dentro da questão do livro do Apocalipse, principalmente na questão de Enoque. Olha Enoque aí para vocês verem, ó. Chegamos ao livro de Enoque, pessoal. Eu fiz até o capítulo 40. Teve um vídeo que eu fiz aí, foi até o capítulo 40. Então, se foi até o capítulo, aliás, capítulo 39, né? Aliás, foi até o capítulo 39. Eu estou voltando aqui. Vamos pegar aqui. 25,5. 38. 39. 40 lá, ó. Aí fala das incontáveis milhões dos espíritos. Aí você fala, eu olhei e vi uma voz de muitos anjos que cercavam o trono. Olha só para você ver, tem essa ideia também. Aí fala do filho do homem lá, né? E etc e tal. Você veja que a sabedoria do Senhor dos espíritos dos justos e dos santos ali.
Você veja que tem muita citação. Naqueles dias Sheol devolverá todos os depósitos que ela recebeu, e o inferno devolverá tudo o que deve. E o mar entregou os mortos que nele havia, o morte e o Hades também deram os mortos que neles havia. Então você veja que tem todas essas associações. Então, eu não vou ler tudo, pessoal, porque já está ficando bem extenso. Você veja que tem muito material. Se você quiser, você pode adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo, você pode adquirir esse e outros materiais, tá? E aí você vai saber todas as citações que existem a respeito dos apócrifos em relação à Bíblia e principalmente ao Novo Testamento. Tem muita citação do livro de Apocalipse, tá? Citação do livro de Apocalipse pelo livro de Enoque, aliás, o livro de Enoque sendo citado pelo livro do Apocalipse. Tem muita citação, tá, pessoal? No livro que eu fiz sobre a questão do livro de Enoque e o Novo Testamento, vocês veem um pouco dessa questão ali de muitos livros sendo citados. Então fica esse vídeo de hoje para vocês. Se você tiver interesse de adquirir o material, pode entrar em contato comigo, os contatos estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e adquirir o material e aí você fazer a sua pesquisa com base, a comparação com base em toda a informação que está aqui, tá bom? Mas eu agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final do vídeo. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.